Aí, já estamos no ar. Boa noite a todos, eu sou o pastor Fábio Bezerril e nós estamos começando mais um Dialogando, né? Um programa que propõe ao diálogo principalmente interreligioso, né? Dentro de um ambiente de tolerância. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso irmão, o pai Sidney. Sidney, eu não vou me arriscar a falar o Baba, e eu não vou falar todo o nome, porque eu vou errar, Sidney. Eu sou péssimo, minha língua é meio presa. Mas eu posso chamar de pai Sidney, né? Sim, tá ótimo. O pai Sidney tá excelente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de partilha, pela oportunidade de diálogo, e eu que agradeço por estar aqui. Maravilha, eu agradeço melhor. E hoje nós vamos conversar sobre intolerância religiosa, né? Daqui a pouco eu vou pedir para o Sidney se apresentar, dizer quem ele é. Eu acho que é importante nós falarmos sobre esse assunto, principalmente num país que a gente vive um ambiente de muita intolerância, né? Não só religiosa, mas política. Observamos hoje o que aconteceu ali em Brasília, né? Jornalistas agredidos, porque o ambiente é um ambiente bélico, né? E a gente precisa bater nesse assunto, nós precisamos conversar sobre isso. E nós, evangélicos, principalmente, nós precisamos ter uma abertura para esse tipo de diálogo. Porque muitas vezes as igrejas evangélicas têm se portado com uma fala, com uma cultura intolerante, né? Principalmente com religiões de matrizes africanas. Por isso que é importante, e eu já tenho a honra de receber o Sidney aqui, para nós conversarmos e mantermos. Eu costumo dizer que quando a gente propõe um diálogo, nós estabelecemos a tenda da convivência. E essa questão da tolerância, de conviver com as pessoas, tem sido uma das questões que eu tenho batido muito dentro do meu ministério, né, meu ministério pastoral. Tem algumas fotos que a Kátia vai passar aqui, porque eu não tenho problema algum. Eu falo que eu prefiro construir muros, Sidney, do que construir... prefiro derrubar muros e construir pontes, né? Isso é importante. Essa foto aqui foi quando eu conheci o Sidney, lá em Bragança Paulista, no Instituto Federal, né? O Sidney está ali no canto, fez uma fala bela, que me tocou profundamente. Eu falei para ele aqui agora, quando nós não estávamos no ar, uma fala que me chocou, inclusive, pelo tamanho da ferida que muitas vezes, principalmente os cristãos, têm proporcionado a esses nossos irmãos do Candomblé, né, Sidney? Pode passar a próxima, Kátia, por favor? Essa daqui também é uma missa que acontece, Sidney, lá na favela da Vila Prudente. O Padre Assis, a Mãe Marisa, não sei se você conhece, tá ali na foto, ali no fundo. É uma missa chamada Missa dos Quilombos. Ela acontece sempre no Dia da Consciência Negra, né? A gente faz uma procissão pela favela e depois a gente termina numa missa, que é uma missa interreligiosa com todos. Pode passar para a próxima, por favor, Kátia. Esse é um ato interreligioso também no período da eleição, que aconteceu numa mesquita ali em São Bernardo dos Campos, com várias matrizes religiosas, e essa bandeira, ela representa todas as religiões que ali estavam, né? Pode passar para a próxima, Kátia? Também, esse é um ato da favela da Vila Prudente, né? Essa foto choca muitas pessoas, viu, Sidney? Nossa! Você acredita nisso? Que as pessoas ficam chocadas com amor, com riso, com alegria, com felicidade? Por incrível que pareça. Pode passar para a próxima, Kátia, por favor? Eu tive numa casa de umbanda, né? O pai Daniel está ali do lado. Eu tive para dar uma palestra e falar sobre espiritualidade. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque foi uma experiência de troca, inclusive, né? E é interessante que eles ficaram com muito medo no começo de abrir a roda, né, de gira, que eles falam. Por minha causa, eu falei, pode fazer do jeito que vocês fazem, porque eu acho que é importante a gente sentir principalmente a espiritualidade do outro. Pode passar, por favor? Padre Assis na favela da Vila Prudente. Isso daí foi uma missa do dia 12 de outubro, dia de Aparecida, aonde eu fui pregar na Igreja Católica, e a maioria dos irmãos falou, vai dar merda. Um pastor falando de Aparecida vai dar merda. E graças a Deus, foi uma bênção junto com o Padre Assis, que é um companheiro de militância. Pode passar para a próxima, a última.
E essa também é uma foto que deixa muito evangélico a, a fio da pele, ao fio da pele, que é com o Padre Paulo tomando a hóstia, né? Na cultura cristã, Sidney diz que a ceia, o culto a Jesus só é completo a partir do momento que você participa da mesa. E na Igreja Católica, a mesa é o momento de tomar a hóstia. E tem muito evangélico que fica louco com isso, porque acha que a gente tem que ir, principalmente, no lugar sagrado do outro, e a gente não tem que respeitar, né? E seria um tamanho desrespeito no momento desse eu não poder compartilhar, né, do auge da missa, que é justamente comer e tomar, né, comer o corpo de Cristo e tomar o sangue, que é uma simbologia forte. Bem, é isso. Vamos lá, Sidney. Sidney, eu queria muito, meu irmão, muito, muito que você se apresentasse, falasse quem você é, aonde você mora. Nós vamos falar sobre o seu livro, né, que é importante, que é sobre intolerância religiosa. Ele está até aqui na tela. É importante porque você acaba de escrever um livro contando a história, né, da onde surge essa questão da intolerância, e você também adapta para os tempos de hoje, pelo que eu entendi, né? Eu ainda não li o livro, mas estou curioso para saber muito mais sobre o seu livro. Então, Sidney, é com você. Se apresente, fale quem você é, a qual instituição você pertence, né? Muito obrigado pelo convite, Pastor Fábio, meu irmão, não é? Meu irmão, meu amigo, meu companheiro de trincheira, não é? Um dos poucos, eu confesso, não é? Não por minha causa, mas, né, quer dizer, eu não posso me colocar em risco, então não dá para ser irmão de todos, não é? Sobretudo daqueles que querem nos dizimar. Eu sou babalorixá, no senso comum conhecido como pai de santo, sou sacerdote, não é? Quer dizer, tenho uma formação longa, uma formação de mais de 30 anos, não é, para esta formação de babalorixá, ao contrário do que pensam e sabem sobre nós. Não é desse jeito, não, é caótico e bagunçado, não é? A nossa tradição, ela tem um sistema organizado, ela tem um sistema formal, não é, para que você se torne um sacerdote. Eu sou um sacerdote, como todos os outros, não é? Eu moro em Mauá, no município de Mauá. A comunidade a qual estou à frente, ela fica em Suzano, chama-se CRIAS, Comunidade da Compreensão e da Restauração, Ilê Axé Xangô, não é? Eu sou professor de formação, eu sou linguista, sou mestre e doutor em semiótica e linguística geral, não é? Pela Universidade de São Paulo. Eu sou ativista, não é? Do movimento negro, ativista, não é? Contra o racismo, a transfobia, a homofobia, todas as formas de opressão. Eu não me considero cristão, porque não é nada contra os cristãos, mas na condição de alguém que é especialista no discurso, que é a minha especialidade, a semiótica é a ciência dos efeitos de sentido produzidos pelo discurso, eu não posso, né, me declarar parte de um discurso que não me aceita, não é? Um discurso racista, um discurso que quer a minha exclusão. Então, eu particularmente, porque de verdade, o candomblé, ele não me proíbe de ser cristão. O candomblé não me proíbe. Eu poderia ser cristão e ser budista, e ser Hare Krishna, e ser de outra religião. O candomblé não preconiza isso porque o candomblé tem como base a afrocentricidade, e a afrocentricidade é do E que inclui, do E que soma, ela não é do ou excludente. Então não há problemas para o candomblé que eu seja cristão. Eu só não sou porque eu não quero morrer, não é? Porque eles me matariam, não é? Ao descobrirem que eu pertenço ao candomblé, eu seria morto, né? Quer dizer, triplamente morto, não é? Porque eu sou
eu sou negro, né? Eu sou de candomblé, eu sou homossexual, né? Quer dizer, sou gordinho também, tem a questão da gordofobia, acho que eu seria 4 vezes morto, não é? A partir de uma premissa que eu sei que não é uma premissa efetivamente cristã. Eu sei que trata-se de uma estratégia de manutenção de poder e dominação intelectual dos mais frágeis. E Sidney, você já sofreu intolerância por parte dos cristãos? A vida toda, Fábio, a vida toda, pastor Fábio. A vida toda, né? Quer dizer, já perdi emprego, não é? Por portar um fio de contas, mesmo embaixo da camisa. Já perdi amigos, já perdi, inclusive, não é, parte da família, da própria família neopentecostal, entendeu? Parte da própria família, né? Lamentavelmente, porque a leitura, não é, neopentecostal é dogmática ao extremo, não é? E de verdades absolutas, não é? E na cabeça deles, numa leitura reduzida, nem sempre feita por eles, feitas pelos líderes, não é? Porque, de verdade, grande parte dessas pessoas não são leitoras da palavra, não é? Elas leem pelos olhos daquele que quer manter o seu poder e o seu status quo ante. E essas pessoas se afastam de nós, porque nós somos uma lepra, um vírus, uma doença, não é? No senso comum, nós somos a própria materialização de Beelzebul, de Satanás, de Lucifer, de Asmodeu. Eu não tenho nenhum problema em falar esses nomes, porque essas personagens míticas nem existem para mim, eu nem as conheço, elas nada significam para mim. Sim, sim. E é interessante, peraí que o pessoal está falando que meu som está baixo. Melhorou o som? Peço que o pessoal confirmar se melhorou o som, para a Kátia confirmar também se melhorou. Talvez fosse o fone, né? É interessante, Sidney, porque, assim, nas igrejas, as pessoas conhecem muito pouco sobre a religião a religião do candomblé, né? Muito pouco. E é interessante que as pessoas... Deixa eu conectar o som de novo aqui, no fone, para ver se a gente melhora o som e fala um pouco mais alto. Vocês estão me escutando? Então, as pessoas elas conhecem muito pouco sobre a sua religião. E é interessante, Sidney, porque... E aí casa muito, por exemplo, casa muito com o nosso cenário de hoje, né? Porque o povo evangélico, eu venho falando constantemente aqui, o povo evangélico, ele acredita em todo tipo de teoria da conspiração. Todo tipo, né? Tem um negócio dentro das igrejas onde as pessoas elas falam, existem satanistas se infiltrando na igreja para poder derrubar pastores e ministérios inteiros. Existe uma conspiração de Satanás contra a igreja do Senhor. Inclusive, a minha irmã esses dias me mandou um vídeo de um cara que está aproveitando esse momento para poder vender livro e voltar à cena, né? Que é um tal de Daniel Mastral, que fala sobre satanismo e tudo mais. E é um cara que faz muito, mas faz um serviço muito grande à igreja, porque é um cara que dissemina todo tipo de teoria da conspiração sobre as igrejas. E é interessante, Sidney, por exemplo, que eu, Fábio, cresci, por exemplo, vendo as religiões de matrizes africanas sendo demonizadas. Tudo era demônio. Só o meu Deus era Deus e o do outro é demônio. E ainda mais se vier um orixá ou algum Deus, né, dentro do panteão da religião de matriz africana, é demônio. E é interessante que eu vejo, por exemplo, as pessoas falarem tranquilamente de deuses nórdicos, que são deuses brancos, né? Ninguém demoniza. Eu vejo as pessoas falarem tranquilamente de outros deuses que não são negros, ninguém demoniza. Inclusive, o meu Cristo, eles deturparam o meu Cristo, porque transformaram ele num Cristo branco, né? Agora, toda essa intolerância, Sidney, você acredita que ela vem também e vem carregada por conta do racismo estrutural que nós temos dentro do nosso país, ou ela é uma intolerância à parte desse racismo, né? Principalmente com a sua religião,
ou ela é uma intolerância que não é uma intolerância por conta só desses mitos, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião. A minha opinião é que é por conta do racismo também, né? E, inclusive, é interessante, porque a religião evangélica é uma religião que é constituída por boa parte dos seus membros são negros, né? Você pega a Assembleia de Deus, é uma igreja negra. A, a maior parte dos membros, pastores, são negros, mas mesmo assim continuam trabalhando, e você vê nas falas essa questão do racismo. E aí, para você que está aí do outro lado e fala assim, não, o racismo não existe dentro da igreja evangélica. Basta pegar uma foto antiga da Ku Klux Klan, sentada abaixo de um letreiro Jesus Salva, numa igreja batista, que é onde deu origem, inclusive, da maior parte dos membros da Ku Klux Klan, onde tinham reuniões, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Sidney, porque eu acredito que a intolerância também ela parte por conta desse racismo estrutural. Enquanto a gente não debater isso nas igrejas, enquanto a gente ficar mentindo e falando, não existe racismo no Brasil, né? Eu falei semana passada numa live do pastor Ramatiz Jacino, e é interessante que ele fala, por exemplo, de matérias dos jornais que fala assim, olha, não contrato negro, não faço isso com negro, não. E eu falei, então o racismo nunca foi velado no Brasil. Ele passa a ser escondido agora, nesse período, mas ele sempre existiu. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque está muito ligado a essas questões dessa manifestação de tolerância dentro da religião também, Sidney. Você concorda com isso? Sim, eu acredito que em relação às outras religiões hegemônicas, não é? As pessoas podem sofrer intolerância, mas no seio das perseguições, que não são poucas, não é? Não são pequenas, né? Não se iludam. No seio das perseguições às tradições de matriz africana, o que está é o racismo estrutural, não é? O Brasil é muito racista, não é? Quer dizer, e essa ideia, não é, de um racismo velado, essa ideia também cristã, que eu não suporto, não é, que isso é uma mentira das maiores, somos todos filhos de Deus. Ora, se você que está aí me ouvindo é cristão e você prega que somos todos filhos de Deus, por que você me persegue? Não é? Não faz sentido. Não é? Quando alguma pessoa da família cristã vem dizer somos todos filhos de Deus, eu falei, nossa, mas vocês falam uma coisa e seguem outra? E por que você me persegue, então, se somos todos filhos de Deus? Não é? É mentira, né? Quer dizer, isso é uma grande mentira. Isso o pastor Fábio, é um problema. E para mim, inclusive, esse modo binário de encarar o mundo, esse modo maniqueísta de encarar o mundo, é que nos trouxe aqui neste momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos diante de um grande desafio de retornar, não à normalidade, porque, de verdade, a normalidade foi a que nos trouxe aqui, mas nós precisaremos nos reinventar, nós precisaremos nos refazer, não é? Quer dizer, essa ideia, essa lógica de crer em atalhos, essa lógica, inclusive, que está posta hoje, de que você escolheu um caminho e não pode sair dele, e que, inclusive, para se manter nele, você pode criar várias mentiras para não sair deste mesmo caminho, não é? Quer dizer, esse jeito rígido, ocidental de pensar e de viver, nós criamos um novo mito, não é? Que eu não estou falando da besta presidencial, não, eu estou falando do novo mito ódio. Nós temos um novo mito. Me parece que hoje é preciso odiar, não é? Se você não odiar, né, sobretudo, o que é demonizado, satanizado, excluído, fora de um suposto padrão, você, inclusive, nem é aceito como humano. E sim, a vida toda, nós sobretudo negros e negras de comunidade tradicional de terreiro, sofremos racismo, nós perdemos emprego por conta do racismo religioso, se nos declararmos de terreiro, não é? De macumbeiros, como costumam dizer. Se nós nos declararmos macumbeiros, perdemos emprego, perdemos parte da família neopentecostal, perdemos relações amorosas, perdemos vizinhos,
perdemos amigos, entendeu? É um problema seríssimo. O racismo religioso abre no outro, que vocês dizem ser irmão, feridas profundas. E a minha questão é a seguinte, eu sempre pergunto isso, e como é que vocês estão fazendo para mudar isso? Não é? Porque isso não me parece um caminho efetivamente e autenticamente cristão. Ele é cristão, pastor? Não, com certeza não. É interessante que vai na contramão do Cristo, né? Muito na contramão, porque Jesus, você não vê em nenhum momento Jesus trabalhando ou agindo com intolerância dentro do seu ministério, Sidney. É uma interpretação que é feita a partir de um Deus que ele é um Deus malvado, né? Eu chego a falar que Bíblia que as pessoas elas leem. Porque quando eu, por exemplo, eu passei algumas fotos aqui no começo para quem não estava, e é interessante que quando eu posto alguma dessas fotos, ou eu vou em algum desses eventos, Sidney, as pessoas elas se assustam porque elas dizem, não, mas você não pode ir aí. Mas você não pode pisar no solo sagrado do outro, porque não é sagrado. O sagrado é o nosso. E aí vem essa questão das verdades absolutas que você falou aqui muito bem, Sidney. Porque essa questão da verdade absoluta, eu costumo dizer o seguinte, que não existem verdades absolutas. Ela não está nem comigo nem com você. Ela transita, a verdade transita entre a gente, uma hora a gente está perto, outra hora a gente se afasta, mas ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém. Nenhuma religião tem a verdade absoluta. E aí, quando você olha o cristão agindo com intolerância, por uma verdade absoluta que não existe, né, que ele aprendeu por uma interpretação errônea da Bíblia, porque o cristão ele pega de forma literal os textos que convém. Aqueles que não convém, ele não pega. Por exemplo, quando Jesus fala, olha, você tem que amar os seus inimigos. Antigamente dizia, olha, odeio, eu digo vocês amem. A partir de agora vocês precisam amar. O cristão simplesmente fala, ele ignora isso. Não, eu preciso odiar, eu preciso perseguir, eu preciso fazer isso. E aí é interessante, Sidney, porque nessa proposta, o que Jesus ele passa e a mensagem que ele passa é que, olha, você não tem inimigo. O que você precisa ter são irmãos, são amigos. Ou seja, não existe inimigo no Evangelho. E muitas vezes pregado por esses líderes, e claro, essa dicotomia entre o bem e o mal, isso gera muito dinheiro nas instituições religiosas, assim, muito dinheiro, não tenha dúvida, né? Transformar o outro em inimigo gera muito dinheiro, porque você trabalha dentro de uma paranoia coletiva de que, olha, você precisa estar aqui, precisa se proteger, fazer tudo que a gente fala porque seu inimigo lá fora, aquele que nós escolhemos como inimigo para que ele não te pegue. Isso vai gerar, inclusive, de forma lucrativa, né? Você vê os Malafaias da vida, você vê os Macedos da vida. O Macedo é o cara que mais trabalha essa questão e essa perseguição. E é um dos caras que, por exemplo, que ele une a sua militância com ódio de outras religiões por conta da questão financeira, inclusive. Cada vez mais a igreja dele fica rica e as pessoas odeiam mais, e aí você vê perseguições que são absurdas, né? E cultos que são absurdos. E é interessante que é um show de horrores, porque é você chamando a todo momento o Deus do outro de demônio e fazendo com que o cristão olhe como inimigo. Então, Sidney, eu digo a você, não existe nenhuma brecha no Evangelho que me leve a odiar o outro. Não existe. Ao contrário, o que Jesus adverte é justamente essa intolerância dos religiosos. É o que a gente vê a todo momento. Ele advertindo a intolerância dos religiosos. E a intolerância dos religiosos, ela não vai só, por exemplo, em relação à questão da vivência religiosa, mas ela também é social, ela é econômica, porque você vê que uma série de pessoas que Jesus ajudou ali no Evangelho são pessoas que eram desassistidas principalmente pelo Estado religioso, né? Então, eu falo que Jesus está indo numa mão e muitas vezes os evangélicos estão indo em outra mão. Ao contrário. Estão se afastando cada vez mais. Porque é interessante quando eu respeito o sagrado do outro, Sidney. Na verdade, essa é uma atitude cristã. De fato. Porque é assim que Jesus nos ensinaria hoje.
eu não tenho dúvida, Sidney, eu não tenho dúvida que todos esses ataques a terreiros que têm acontecido no Brasil, e boa parte deles feitos pelo povo evangélico, Jesus teria advertido, mas de uma forma bem forte, de que isso não faz parte do cristianismo. Né? Não, nem do cristianismo, não faz parte daquilo que ele veio trazer, da mensagem que ele veio trazer. Sidney, você escreveu um livro, Intolerância Religiosa, certo? O que você fala dentro desse livro, Sidney? Quais são os assuntos que você toca dentro do seu livro? Então, a convite de Jamila Ribeiro, eu fui convidado para escrever o 8º título da coleção Feminismos Plurais, com o selo Sueli Carneiro, não é? E coordenação da grande filósofa, né, de Jamila Ribeiro. E o título do livro é Intolerância Religiosa, não é? Até porque, não é? Eu revisito a história da intolerância religiosa, não é? Desde a sua uma origem histórica, não é? Depois, não é? Quer dizer, a intolerância religiosa no mundo, a intolerância religiosa é um fenômeno mundial com números catastróficos, quer dizer, assustador, não é? Então isso não é só no Brasil. Não. É um fenômeno mundial. A intolerância religiosa é um fenômeno mundial, não é? Quer dizer, ela está presente em vários países. E no Brasil, ela assume a sua face mais nefasta contra as tradições de matriz africana, não é? E assume a sua face mais nefasta porque, de verdade, não é? Quer dizer, os cristãos, de uma maneira geral, eles não querem falar conosco, eles querem a nossa inexistência, não é? Eu tenho um movimento, inclusive, que se chama Nós Falaremos por Nós. Não é? Quer dizer, eu penso que se você quer conhecer, porque nós somos obrigados, desde muito cedo, a conhecer as tradições cristãs. Nós somos obrigados a conhecer. Ninguém perguntou se eu queria saber, ninguém perguntou. Nós somos obrigados. Só que os cristãos, eles estão tão com uma ideia fixa, não é? Que eles não querem nos ouvir. Quer dizer, a amostra está se dando exatamente nesse momento aqui no seu programa. Nós começamos com 120 e nós estamos com 46 agora. Isso não acontece nos canais em que eu falo, que são canais ligados ao povo do axé. O que acontece? Eles não querem ouvir a verdade sobre eles. É isso que está acontecendo. E essa queda, não é, das pessoas saindo do canal, elas são resultado do racismo religioso, não é? Quer dizer, eles não nos suportam, não é? Quer dizer, porque na cabeça de muitos, inclusive, neste momento, o demônio está entrando na casa deles. Satã está entrando a minha imagem, não é? Quer dizer, é a imagem efetivamente do demônio. Isso é horrível, não é? Quer dizer, isso é de uma gravidade. E aí, pastor, você me desculpe, mas eu preciso ser muito franco na condição de filósofo também, na condição de pensador. Esse lugar hoje, não é? Quer dizer, grande parte, não vou generalizar, porque as generalizações nunca são boas, mas grande parte da formação dos cristãos e das cristãs é uma formação de apequenamento, não é? E recusa da expansão do conhecimento, não é? Recusa da expansão de outros saberes, de outras formas de pensar. Ao contrário das tradições cristãs, as tradições negras, os sistemas de crença negros não são proselitistas. Eu não estou aqui querendo converter ninguém, até porque as tradições de matriz africana se dão pela parentela, não é? Pela força da cultura, pela força de você pertencer a uma família de axé, não é? Quer dizer,
E aí a gente já vê aqui estampado, nós começamos com cerca de 120 pessoas, o programa não é longo, ele é curto, então não tem justificativa para não ouvir. Eu suponho que o pastor já tenha seus seguidores, e a gente está vendo cair aqui os números rapidamente, e agora nós estamos em 57. Estamos em 57, muito provavelmente, porque metade desse número é dos meus seguidores. Sim, entendeu? Então, para ajudar, os cristãos não querem nos ouvir, né? Quer dizer, eles não querem saber que eu sou um ser humano, que eu trabalho, que eu pago impostos, que eu honro meu pai, minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu tenho uma família, entendeu? Eu trabalho, eu acordo cedo, eu pego o trem, eu vou trabalhar, não é? Quer dizer, eu tenho noções éticas, porque me parece também que está posto que fora da cristandade não existe ética e moral. Me desculpem, mas existe sim. E muita. Vocês não são os donos da ética e da moral. Não é? Quer dizer, eu também atendo a um conjunto de princípios éticos e morais de matriz africana, não é? Tanto que se parece, não é, que dizer-se não cristão é dizer-se imediatamente amoral e aético, não é? Isso é muito grave, não é? Quer dizer, então, a gente está numa sociedade do emburrecimento por meio da religião, não é? Quer dizer, e foi esse emburrecimento, essa necessidade desesperada de eleger um pai mítico para assumir as suas coisas, para assumir os seus problemas, as suas decisões. Eu sou totalmente contra essa ideia de Estado com E maiúsculo, assumindo decisões que eu devo decidir. Então, eu vou decidir se os meus filhos vão fumar ou não. Essa decisão é minha. Eu vou decidir com quem os meus filhos vão se relacionar. Eu vou decidir se eles podem ser homossexuais, transexuais. Eu decido. Essa questão é uma questão de foro íntimo, é uma questão que você, com responsabilidade, tem de tomar para si, não é? E eu fico angustiado, eu perco a noite de sono justamente por isso, por essa ideia de que eu tenho que pegar a minha vida e entregar para alguém decidir, sobretudo quando este alguém é amoral, aético, um genocida, não é? Um criminoso, não é? Quer dizer, o maior criminoso de toda a história, não é? Quer dizer, e ontem saiu uma pesquisa na Bandeirantes, especulando as eleições de 2022, e esse cara, que é o verdadeiro demônio, não é? Este é o verdadeiro. Se eu acreditasse, eu diria que ele é que eu não acredito. Se eu acreditasse no demônio, ele é o verdadeiro demônio, ainda tem chances de voltar em 2022. Bom, eu vou ter que voltar para a África, para o continente africano, vou ter que vender tudo, juntar minhas coisas e voltar para o continente africano, porque o Brasil já é um lugar insuportável para se viver, sobretudo para nós negros, homossexuais, transgêneros, índios, quilombolas e pastores progressistas como o senhor. Nós iremos todos juntos. Me leva também, por favor, Sidney. Sim. Ô, Sidney, é interessante essa questão, você tocou numa questão aí, que você falou, olha, o povo evangélico, principalmente, ele precisa abrir a mente, né? Eu falo para você que, por exemplo, a minha transformação, ela passa na universidade. Eu tinha uma professora de antropologia lá na FESP, que ela batia de frente comigo. Quando ela ficou sabendo que eu era pastor, então, ela batia de frente todas as aulas, né? E ela me fez ler um teólogo chamado Teilhard de Chardin, que é um teólogo evolucionista, né? Ele não é criacionista, e é um teólogo que, por exemplo, boa parte da Igreja Católica tem ele como um demônio, né? E ela falou, você precisa ler esse cara para deixar de ser imbecil. Ela falava desse jeito, já era uma senhorinha, ela trabalhou com o Darcy Ribeiro, e ela falava, olha, você precisa ler esse cara para deixar de ser imbecil. E aquilo ali, eu me sentia desafiado. Eu falei, vou ler, vou tentar entender o que é essa... E a minha transformação, ela passa pela universidade. Eu falo que eu tenho 2 momentos de conversão. O primeiro, quando eu encontro Cristo, que inunda o amor. E o segundo, quando eu vou para a universidade, quando a racionalidade, de fato, ela faz sentido para mim, de que, olha, não é bem assim como interpretam a Bíblia.
E você tocou nesse assunto, e é um assunto importantíssimo, né? Porque eu acho que, e claro, não tem esse incentivo dentro das igrejas, porque os pastores sabem que se incentivar o povo a estudar, um monte de balela que ele fala lá do púlpito, as pessoas não vão escutar, né? As pessoas vão dizer, não, mas espera aí, o cara está inventando isso, porque eu faço também uma leitura crítica da Bíblia. Quando você tem uma outra visão, quando você se forma, quando você tem uma série de ferramentas que a universidade traz também, você tem um olhar crítico para a Bíblia também. E o cara sabe que se as pessoas tiverem um olhar crítico, não vai colar o que ele vem falando. Então, é importantíssimo isso que você falou, de incentivar, né? Eu procuro sempre incentivar as pessoas, olha, sai desse mundo. Cara, vai estudar. Começa pelo seminário. É interessante, quando eu fui fazer seminário teológico, as pessoas diziam, vai perder a sua alma. Porque você vai estudar, vai deixar de ter essa espiritualidade pura para poder ficar nas letras, nos livros, né? E ao contrário, quanto mais eu chego perto da ciência, mais eu encontro Deus, mais eu vejo Deus ali e mais eu consigo ter uma espiritualidade forte. É isso que as pessoas elas não conseguem entender, né? E isso que você pontuou é muito importante. As pessoas indo embora, né? Porque e aí é interessante, porque o que eu propus nesse programa, aqui no Jornalistas Livres, é justamente isso, o diálogo. Nós precisamos abrir o diálogo. Você precisa falar isso que você está falando aqui, Sidney. Você precisa, a sua voz precisa ecoar, né? Você precisa, a sua voz ela precisa ter força para poder falar isso que você está falando. Porque as pessoas elas precisam entender que existe, sim, intolerância nesse país. Intolerância religiosa, e que as pessoas elas precisam tomar esse choque de realidade de que isso não faz parte do evangelho, Silvio. E nada melhor do que nós abrirmos o diálogo. Eu acho que é a partir desse confronto que a gente começa a abrir um diálogo e começa a principalmente propor uma tenda da convivência entre as religiões. Então, eu sempre falo, eu não preciso acreditar naquilo que você acredita e você não precisa acreditar no que eu acredito. Eu já deixei muito tempo esse negócio de, vamos fazer o evangelismo para ganhar alma para Jesus, que é o discurso da igreja, né? Você deve conhecer bem, porque deve ter chegado muita gente já em você, eu vou converter esse pai de santo, porque eu preciso ganhar ele para Jesus. Já deixei há muito tempo. Eu acho que o importante é a convivência, Silvio. E a convivência ela é feita a partir do respeito, a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir da troca, né? Outro dia eu estava conversando com a mãe Adriana, eu falei, mãe Adriana, eu quero saber, ela fez um programa que ela contou, por exemplo, como que é a visão da morte. Eu falei, eu preciso saber, né? Fui assistir, porque eu não sabia como que era a visão da morte para o candomblé, para as pessoas do candomblé. E isso é importante, para eu poder respeitar, eu preciso saber o que os meus irmãos entendem, o que os meus irmãos pensam. Então, Sidney, eu falo para você que é uma honra te receber aqui hoje, meu irmão. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse diálogo, porque nem todo pastor, como o Henrique Vieira fala, nem todo pastor ele é conservador. Nem todo evangélico é conservador. A gente precisa ter esses canais, nós precisamos ter essa abertura de diálogo. É importantíssimo. Para mostrar, inclusive, a beleza da sua religião. Que muitas vezes, por uma visão deturpada de algumas pessoas, as pessoas não enxergam a beleza, né, da religião, da sua religião. Então é importante. Sidney, eu queria ler alguns comentários aqui para a gente poder dialogar e conversar. Se a Kátia puder colocar, eu vi que ela tinha colocado alguns aqui. Meu, passou muito rápido esse programa com você, Sidney. Voou! A gente precisa marcar mais. Deixa eu ver aqui. Vamos conversar mais. Com certeza. Deixa eu ver aqui. O Sander está falando isso, estamos vivendo hoje. Pois se não falarmos o que eles estão querendo ouvir, eles dizem que as fontes não são boas. Eu acho que ele está falando da questão do governo, né? Que, na verdade, as pessoas elas querem ouvir aquilo que agradam elas, né? E as pessoas elas não querem ouvir aquilo que muitas vezes bate e confronta, né, a nossa visão. Você concorda com isso, Sidney? Inclusive, você acabou de falar. Não. A gente está no momento, né? Quer dizer, a gente
Nós, de comunidade tradicional de terreiro, nós temos uma interpretação para este momento, não é? Nós estamos diante de um grande desafio, não é? Porque pastor Fábio sabe disso, tenho certeza que também tem essa leitura. Antes desta doença manifesta, nós já estávamos doentes, não é? E se eu fosse cristão, eu diria que nós estávamos doentes como cristãos, porque estávamos negando Cristo. Porque Cristo tem sido reiteradamente negado, não é? Porque Cristo é a verdade, Cristo é o amor, não é? Cristo é a multiplicidade do Criador em nós, não é? Eu não entendo muito, eu confesso, porque toda a minha formação foi voltada para as comunidades tradicionais de terreiro, mas eu fui batizado na Igreja Católica, eu fiz catecismo, eu fui crismado, e eu vou dizer por quê. Porque era uma estratégia da minha mãe para nos proteger um pouco mais, porque isso nos tornaria um pouco mais iguais, não é? E evitaria os cortes feitos pelo racismo. Então, era estratégico. É interessante, né, Sidney, porque antigamente as pessoas elas tinham medo de falar que a sua religião, pertencia a uma religião de matriz afro, né? E do tempo para cá, as pessoas elas vêm se afirmando de fato. Então você perguntava, por exemplo, que religião você é? Eu sou católico. Aí abria para um monte de coisa. E na verdade ela frequentava o terreiro, né? E muitas vezes por conta desse medo, inclusive. Não vou falar porque eu tenho medo de como as pessoas elas vão observar. O Alan, ele estava falando alguma coisa aqui que a Kátia acho que colocou. Eu acho que ele estava te parabenizando, Sidney. Repito, parabéns, Babalorixá, Sidney. Falei certo agora, além de eu falo certo, Sidney. Infelizmente, alguns saíram da live. Parabéns, pastor Fábio. Muitos pastores têm medo de perder suas ovelhas ao abrir um debate. É verdade, Sidney. As pessoas têm medo, eu não tenho medo nenhum. Nem de perder ovelha, nem que falam que eu sou de Satã. Às vezes as pessoas falam, você é de Satanás. Não sou não, sou muito de Cristo, viu, meus irmãos? Muito de Cristo. Porque a gente não pode ter medo, viu, Sidney, de enfrentar a intolerância, né? Deixa eu ver aqui. Sou católico, mas concordo plenamente com você. Você está falando aqui o Antônio também, Sidney. Vamos respeitar a fé de todos. Isso é importante. Está falando aqui a Lavin, Lula. Esse esvaziamento causado pelo racismo se vê também nos movimentos de esquerda, que há um esvaziamento causado pelo racismo. Eu concordo um pouco. Você concorda com isso, Sidney? O pastor Fábio, o racismo é uma estrutura poderosa de manutenção de poder. Não é? Quer dizer, todos nós, em certa medida, sofremos os impactos negativos do racismo. Não é? Quer dizer, o racismo é uma ferida aberta, não é? Não fecha nunca. Então, o racismo é uma estrutura poderosa, não é? Quer dizer, ele está em tudo, não adianta, não tem jeito, porque ele serve, inclusive, à escravidão, não é, contemporânea, ele serve à divisão de poder, não é? Quer dizer, à divisão de classes. Quer dizer, o racismo ele é uma tecnologia nefasta, não é? De segregação, não é? De segregação, não é? Quer dizer, esta é a verdade, não é? Naturalmente que ele nos mata primeiro, não é? Negros e negras que estão à frente dos 80 tiros. Mas eu tenho dito já nas minhas palestras que o racismo ele destrói a sociedade toda, não é? Quer dizer, vide o que nós estamos sofrendo neste exato momento. E eu quero dizer aos cristãos que ainda estão conosco que, para mim, né, quer dizer, eu não tenho problema algum em chamá-los de irmãos, não é? Eu não sou de tradição de matriz africana para afrontá-los, não é? Quer dizer, é uma questão minha, cultural, é uma questão da minha história, não é? Quer dizer, eu não existo, a minha existência não deveria significar um afronte, não é? Assim como a existência também dos cristãos
não significa para mim afronte, não é? Quer dizer, eu acredito que cada um veste a roupa que lhe aquece melhor. Essa é a metáfora da religião. Você veste a roupa que lhe aquece melhor, a roupa que você aprendeu a vestir, é natural isso, não é? E nós precisamos entender que neste momento, não é? Quer dizer, desde o golpe, o que nós temos visto é o uso indevido, não é, do proselitismo religioso como proselitismo eleitoral. E isso está se dando porque as pessoas acreditam que nós vamos resolver as coisas apenas por meio da oração, ou por meio de uma crença, ou por meio da eleição de um mito, literalmente. Nós temos um verso do Conjunto de Saberes Ancestrais que diz o seguinte, Exu dizendo, em um verso, num poema de Ocaram Medi, ele diz o seguinte, atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Então, a sociedade está muito viciada no atalho, não é? Quer dizer, e esse atalho tem a ver com um lugar ocupado por alguém que tem poder, que potencializa o crime, a insegurança, o medo, a culpa e o pecado para, em seguida, lhe vender a suposta solução, não é? Então, é uma estratégia de manutenção de poder, é esta que nós estamos encarando neste momento, e isso está presente no meu livro Intolerância Religiosa, desde os romanos até os tempos contemporâneos. Puxa, filho. Sidney, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu só vou fazer uma pergunta, e aí depois que você responder, eu quero também que você faça as considerações finais, dê uma palavra, né? A gente falaria assim na igreja, dê uma palavra final, né? E é uma pergunta aqui que eu vi da Nádia. Ela fala que haja vista quantos evangélicos temos nos nossos terreiros. Existem ex-evangélicos nos terreiros, Sidney? Sim. Este é um movimento novo, não é? Até porque as pessoas tinham muito medo de se dizerem ex-evangélicas. Mas, com todo o respeito que eu devo aos cristãos e ao senhor, pastor, sabe disso, eu tenho o maior carinho, o maior respeito, mas me parece que há hoje um tipo de igreja cuja convivência se tornou insuportável. Sobretudo porque ela fomenta a expulsão, não é, de pessoas da sua própria casa. Então, se você descobre que um filho é homoafetivo, você vai bater nele, você vai expulsá-lo, porque você não pode ter o demônio na sua casa, não é? Se o seu filho comete um erro, você imediatamente deve expulsá-lo, não é? Esse medo se converte em pecado, que se converte em crime, que se converte em Satã, e aí as famílias começaram a expulsar as pessoas das suas casas, do seio das suas famílias, não é? Quer dizer, isso é inconcebível, não é? E, enfim, esse discurso tem se espalhado, por outro lado, e aí as pessoas elas têm buscado abrigo nos terreiros, não é? Porque o terreiro, embora tenha também os seus problemas, eu não estou dizendo que é um lugar perfeito, nós nem precisamos e nem acreditamos nisso, não estou dizendo que é o paraíso cristão, não, a gente nem acredita nele, né? Enfim, nem acreditar nele a gente acredita, mas as pessoas começaram a buscar abrigo, e também por conta do acesso ao conhecimento, não é? Quer dizer, quando você acessa o conhecimento, você se torna crítico, você começa a criticar a própria instituição a qual pertence, e, sobretudo, negros e negras começaram a voltar para o seio da sua ancestralidade. É um trabalho doloroso, é um trabalho muito difícil, porque para que um negro ou uma negra sejam de candomblé, eles precisam de autonomia emocional
espiritual e econômica. Porque, como eu disse, quando um negro ou uma negra se declara de candomblé para a sua família, ele pode ser expulso pela própria família, que muitas vezes é neopentecostal, ele pode perder a esposa ou a namorada, ou o namorado ou o esposo, e ele pode perder o emprego. Então, é muito difícil ser de candomblé, não é? Exige um esforço dobrado, não é? E, mais uma vez, nós estamos em desvantagem, e por isso não é que também os negros preferem pertencer a uma igreja, com todo o respeito novamente, que eu considero branca, não é? Porque nós não temos, como nos Estados Unidos, igrejas pretas, igrejas negras, com ideologias negras. As igrejas brasileiras, as igrejas cristãs brasileiras são brancas. São poucos os pastores, salvo nas periferias, são poucos os pastores brancos, pastoras, né? Quer dizer, até a igreja precisa ser muito progressista para ter uma pastora. E aí as pessoas começam a voltar para o candomblé, até porque do candomblé as mulheres podem ser sacerdotisas, um homossexual pode ser sacerdote, uma mulher, né, lésbica pode ser, não é? Quer dizer, e essas pessoas, porque também não acredito na igreja, me desculpe, mas eu não acredito na igreja inclusiva, eu não acredito nela, eu não acredito, ela também reproduz os mesmos sistemas de sujeição cristã quando o casal é homoafetivo, um tem de assumir o papel da mulher e se sujeitar, e o outro tem que assumir o papel do homem que manda, coordena. Então eu também não acredito muito nessa filosofia que semanticamente se declara inclusiva. Eu sou radical, me desculpe, mas o senhor sabe, eu sou radical, eu sou ortodoxo, entendeu? Eu sou uma pessoa de candomblé ortodoxa, eu sou um dos primeiros babalorixás do Brasil a se declarar não cristão, eu não sou cristão, porque eu acho, inclusive, desrespeitoso me declarar cristão se eu não pratico a liturgia cristã. A quem eu quero enganar? No Brasil, as pessoas são religiosos de boca, e isso acontece também no candomblé. Eu não acredito numa religiosidade de boca, eu acredito numa religiosidade praticada, assumida, não é? E esse também é o problema que vocês têm de resolver. Muito bom, Sidney. Sidney, eu quero te agradecer, meu irmão. Eu acho que a gente precisa conversar mais, falar ainda muito mais, viu? Porque não dá para fazer em um programa só, é muita coisa para a gente conversar. E eu falo para você, é uma honra, falo novamente, não preciso ficar jogando confete, mas é uma honra recebê-lo aqui, viu, Sidney? Porque, inclusive, eu vi pelo tamanho da sua ferida no dia que eu te conheci, e eu falei, meu Deus do céu, o que nós cristãos estamos fazendo, né? E é uma honra eu poder caminhar muito próximo de você, dialogar, conversar, e realmente ter quebrado, principalmente essa questão de que, todo pastor é uma ferramenta do ódio, é uma ferramenta de que é usado para poder perseguir e tudo mais. Então, Sidney, é uma honra tê-lo aqui, meu irmão. É uma honra. Você impactou muito a minha vida, e é por isso que eu acho que eu queria muito, né? Você como meu primeiro convidado aqui nesse programa, né? Nós começamos há 2 semanas atrás, e é importantíssimo esse diálogo, é importantíssimo escutar aquilo que você tem para falar, e é importante, por poucos cristãos que ficaram aqui, mas é importante, Sidney, porque de certa forma, como eu fui impactado, eles também serão impactados, e a gente vai plantando uma sementinha no coração das pessoas, de que, olha, não é bem assim como as pessoas falam, né? Não é, a gente não pode disseminar essa cultura do ódio. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado mesmo, irmão. Dê uma última consideração, uma bênção, o que você quiser fazer, rapidinho, para a gente poder encerrar, e eu acho importante também, porque a gente precisa sentir o Sidney sacerdote também, né? Eu quero agradecer, pastor Fábio, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por permitir, não é? Quer dizer, dar voz efetivamente aos subalternizados e excluídos. É isso, é disso que se trata. Eu sei que eu estou nesse lugar,
não por escolha, mas porque fui colocado, não é? E eu quero agradecer, eu quero dizer às pessoas que se curem, por favor, se curem. Nós estamos diante de uma doença coletiva. Nós estamos diante de um momento em que o mundo, como corpo, adoece coletivamente. É disso que se trata. Eu creio que há uma mensagem aí de Oxalá, de Olorum, de Olodumare, de Cristo, do Criador, não é? De Buda, de Hare Krishna. Há uma mensagem, não é? Quer dizer, nós precisamos compreender esta mensagem rapidamente, e essa mensagem tem a ver com o adoecimento coletivo, não é? Há algo de muito errado no caminho adotado por grande parte da sociedade mundial. Muito obrigado, muito obrigado. Vida longa, saúde ao Senhor, prosperidade ao Senhor e à sua família. Entendeu? Que todos os orixás lhe abençoem, que Cristo também lhe abençoe, não há problema nenhum, não tem problema nenhum com isso, não é? Enfim, nós somos abençoados pelas nossas crenças, é disso que se trata. Quer dizer, nós não somos abençoados pela crença do outro. Então, que Cristo lhe abençoe, que me abençoe também. Bênção é coisa boa, não importa de onde venha. O que não é bom é perseguição, o que não é bom é morte prematura, o que não é bom é desigualdade, o que não é bom é doença inútil, não é? Isso é que não é bom, ódio não é bom, violência não é bom. Então, é isso que nós precisamos entender. Muito, muito, muito obrigado. Esse espaço significa muito para mim, porque é uma semente, não é, que nós plantamos, e de um jeito ou de outro as pessoas vão nos ouvir. Amém, Sidney. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida também. Sigam o Sidney aí no Instagram, né? Por favor, compartilhem também o nosso vídeo, que é importante chegar, né? Uma quantidade importante de pessoas, porque para a gente poder disseminar justamente esse diálogo, né, Sidney? É importantíssimo mostrar que um pastor e um pai de santo podem dialogar tranquilamente no respeito, no amor, na consideração. Isso é importantíssimo. Sidney, muito obrigado a presença de todos, né, que nos assistiram aí. E no próximo domingo estaremos juntos novamente no Dialogando com mais um convidado, né? Na semana eu vou falando aí quem é. Amém, Sidney? Obrigadão, meu irmão. Amém, amém, Axé. Muito obrigado. Axé.